Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja, falando a respeito de Moisés. Nós falamos a respeito do encontro de Moisés com o Senhor no Monte Sinai e falamos dos sinais que o Senhor deu com o cajado e com a mão. No sentido amplo da ordenação de Moisés por Deus nesta passagem, o Senhor revestiu o seu cajado da autoridade do seu espírito, juntamente com a mão que o manejava, nomeando-o pastor e profeta de Deus na terra, deixando de ser pastor das ovelhas de Jetro para ser o pastor do povo de Israel. Ao receber a unção e ordenação de Deus, Moisés foi revestido da sua autoridade, passando a representá-lo nas coisas que lhe são inerentes, em perfeita sintonia com suas orientações. Enquanto os reis são portadores do cetro, que representa o absoluto domínio de todos os termos do seu reino, Moisés portava o cajado, recebendo da parte de Deus o amplo poder das coisas concernentes a ele, consoante sua ordenação. Portanto, o seu cajado representa a autoridade, que corresponde ao cetro dos reis e a unção para a condução do povo de Israel. Textos bíblicos que falam do cetro que corresponde ao cajado de Moisés, né? O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Salmos 110, verso 2. Outro texto: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Salmos 45, verso 6. No terceiro tempo de sua vida, 80 a 120 anos, Moisés vivia um tempo novo, inteiramente sob a ordenação de Deus, que revestiu seu cajado e sua mão para a realização da grande obra de libertação do seu povo. Nota-se que no início da caminhada, considerando as alegadas limitações apresentadas por Moisés, logo cabalmente superadas, Deus constituiu seu irmão Arão como seu auxiliar. O texto diz assim: e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Êxodo 4,16. Ao impor os 10 juízos sobre o Egito, observa-se a autoridade que foi conferida a Moisés, usando os 2 sinais dados por Deus, proclamados por Deus: a mão e o cajado. Nós vamos ver logo em seguida, quando Moisés realiza pela mão de Deus as 10 pragas, então se verifica que essas operações de Deus foram todas feitas com a mão e o cajado. Eu tenho anotado algumas coisas, se refere às 10 pragas. Quando Deus manda Moisés executar as 10 pragas que são juízos sobre o Egito. Então, transformando água em sangue, toma a tua vara, o cajado sendo usado, e a tua mão sobre as águas do Egito. A mão e o cajado, a mão de Deus operando, o poder de Deus usando Moisés com a vara e o cajado, os 2 sinais que Deus tinha dado. Estende a tua mão com a vara sobre as correntes, praga das rãs. Estende a tua vara e fere o pó da terra, os piolhos. Levanta pela manhã, põe diante de Faraó, cajado na mão, moscas. Eis que a mão do Senhor será sobre o seu gado. Tomai os punhos cheios de cinza, a sarna. Estende a tua mão para o céu, para que venham gafanhotos. Estende a tua mão e haverá saraiva. Portanto,
Tem outros textos, mas acho que é o suficiente para entender que Deus usou a mão e o cajado, os dois sinais dos quais Deus tinha falado. Moisés, orientado por Deus, aplica um juízo de 10 pragas, semelhante às quais nunca sucederam, nas proporções, nem isoladamente, muito menos seguidamente, que deixou o Egito destruído e arrasado. Mesmo com todo o rigor das pesadas pragas, com resultados catastróficos para o Egito, Faraó não permitiu a saída do povo. A análise e estudo das 10 pragas sobre o Egito merece exame à parte, pela sua extensão, riqueza, havendo nos arquivos do Instituto Bíblico da Igreja Maranata matéria sobre o assunto que os irmãos poderão recorrer. Também temos o quadro das 10 pragas, que já falamos algumas coisas aqui, e seus efeitos. Os magos conseguiram repetir, no sentido de confundir o poder de Deus, logo no início, conseguiu fazer alguma coisa. E também, de outro lado, as pragas também no início atingiram a terra de Gósen, mas depois não atingiu mais. Exatamente Deus mostrando que o adversário, quando os magos repetiram as pragas, o adversário, ele procura confundir com alguns sinais, mas eles fazem alguns sinais, não fazem todos. E por outro lado, o princípio das dores atinge de certa maneira o povo de Deus. No caso de hoje é a igreja, mas o povo do Egito, o povo de Israel no Egito, também foi atingido por as 3 primeiras pragas foi atingido, mas depois as pragas aconteciam no Egito e não atingiam o povo de Deus na terra de Gósen. Saindo do Egito, o Senhor orientou ao povo ir ao Monte Sinai, fazendo um desvio em relação à terra de Canaã, visto que o caminho direto pelo litoral, a partir da terra de Gósen, era um caminho mais direto. Era preciso ir ao Monte Sinai para receber as orientações, através dos 10 mandamentos, mais de 600 leis de comportamento, e também entrar no acordo que Deus fez com o povo de Israel, a primeira aliança, ou o primeiro concerto, ou o antigo pacto, ou o Velho Testamento. Ali também receberam de Deus o tabernáculo e a ordenança de um culto divino. Deus escolheu a Moisés para ser o mediador entre ele, Deus, e o povo de Israel. O mediador é uma pessoa especial, da confiança das partes, que tem a função de intervir em um conflito severo, sendo notório que o homem estava em profundo desentendimento com Deus e totalmente afastado dele. Era preciso alguém aceito pelas partes. Da parte de Israel, era irmão, Moisés era irmão, defensor do seu povo, benquisto por todos e ao mesmo tempo, criado pela filha de Faraó, com nível de alto oficial egípcio, que optou por estar do lado do seu povo. Da parte de Deus, o conflito, o mediador, ele pacifica as duas partes. Da parte de Deus, Moisés era especial pela sua fé, pois conhecendo a história do seu povo e de seus pais antepassados, desprezou seu alto prestígio no Egito, sua carreira promissora poderia ser um faraó, foi criado para ser faraó, e as riquezas que possuía. Ao defender um irmão hebreu, matou um egípcio e Faraó intentou matá-lo também. Certamente, compreendendo que se posicionou ao lado do povo de Israel quando esperava que ele fosse inteiramente egípcio. Moisés fugiu para Midian aos 40 anos, sendo essa a primeira fase de sua vida, com destaque de alta autoridade egípcia. Por certo, compreendeu sua origem mediante as informações de sua mãe, natural hebreia, quando o Deus de Israel
quanto ao Deus de Israel e quanto à sua descendência. Entendeu que Deus o escolheu para atuar em favor do seu povo, lhe dando as condições de autoridade egípcia, mas ainda não estava preparado para tal missão, não sendo o tempo de Deus. Essa sua saída para Midian, pela fé, assemelha-se um pouco à experiência de Abraão, que deixou em Harã todo o seu prestígio e foi para a terra hostil de Canaã, onde ele não era alguém nada importante. A carta aos Hebreus fala daqueles que agradaram a Deus pela fé e como obtiveram vitórias grandiosas. Moisés está nessa galeria de servos fiéis e Deus o amou e o escolheu de forma especial. A palavra diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Hebreus, capítulo 11, versos de 24 a 27. Os próximos 40 anos, 40 a 80, como já narrado no início deste episódio, Moisés viveu como um pastor de rebanho de Jetro, seu sogro, lidando com o campo como um homem muito simples, ficando aparentemente perdida toda a grande instrução da mais elevada civilização da época, que era a egípcia. Depois de dias de glórias no Egito, vivia uma outra etapa de sua vida, 40 a 80 anos, como um homem simples e humilde, observando a outra face da vivência humana. Na primeira etapa, estava preparado com toda a instrução e autoridade egípcia. E na segunda fase, adquiriu o amor pelas ovelhas, vivendo com toda humildade, como com um coração moldado para a obra do Senhor. A partir do seu encontro com Deus no Monte Sinai, o Senhor lhe daria uma nova etapa de 40 anos de vida, numa terceira fase, 80 a 120 anos, que não existiria não fosse pelo poder de Deus. Nessa terceira etapa, Moisés não seria mais o pastor das ovelhas de Jetro, mas o pastor do povo de Israel. Viveria inteiramente no tempo de Deus e, portanto, Deus o revestiu de uma unção especial como um filho amado no qual ele confiou inteiramente, conheceu o seu coração e sabia de sua fidelidade, dando-lhe as condições de ser o mediador do Velho Testamento. Deus falava com Moisés e esse falava com o povo falava com Moisés e Moisés falava com Deus. Deus falava com Moisés face a face, mas com os outros por figuras. Para o encontro com Deus no monte, somente foi permitido a ele, Moisés, íntimo de Deus. Moisés recebeu um chamado, unção e ordenação com provas, com entendimento, com fidelidade a Deus, definindo uma estrutura sólida de obra de Deus. Foi uma loucura Coré, Datã e Abirão se levantarem contra ele. Miriam, que era sua irmã, falou imprudentemente e ficou leprosa. Não conseguiram entender a seriedade e a profundidade da obra de Deus, que operava maravilhas como nunca antes se viu. Moisés é um tipo do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o mediador de uma nova aliança a quem nós também chegamos por um chamado especial. Nós glorificamos o nome do Senhor, encerramos aqui a história de Moisés de forma simplificada. Nos despedimos dos irmãos, agradecendo sua presença, com a paz do Senhor Jesus.